Meus irmãos, nós vamos aqui para Gálatas capítulo 2, continuar nossa série aqui de mensagem, de exposições em Gálatas capítulo 2, versículos, a partir do versículo 11 até o versículo 21. Gálatas capítulo 2, 11 a 21. Enquanto vocês procurem, nós oramos mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, porque tivemos já a oportunidade de louvar o Senhor com os cânticos, com palavras de gratidão, Senhor. E agora te pedimos que nesse tempo o Senhor também continue nos abençoar através da leitura e exposição da Tua palavra. Fala aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando a oportunidade também, eu não falei, mas eu louvo a Deus pelo ministério que está retomando, né? A gente está sempre enfatizando para reforçar, né, com os jovens, adolescentes, que os projetos têm sido abençoados, eles têm, os jovens e adolescentes, eles estão animados, né? E animados não só por questões de diversão, tudo, mas porque eles estão aprendendo a palavra de Deus, porque eles estão vivendo em comunhão, né? Isso é muito importante. E, consequentemente, Deus tem abençoado isso, né? Outro dia eu ainda ouvi a Leila mencionando no grupo lá, né, que orava, né, por esse grupo, né, que já trabalhou também, né, e então eu sei que outras pessoas também faziam isso, né, e Deus tem abençoado. Inclusive hoje nós temos aí a Leila vai dar alguns avisos também no final, né, de como Deus tem, né, abençoado, né, os nossos projetos. Então diz assim, Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha só, o Barnabé que nós cantamos aqui, hein? Homem piedoso. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, Cefas é Pedro, tá? Cefas é o nome hebraico, né, de Pedro. Disse a Cefas na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado. Certo que não? Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que, né, morreu Cristo em vão. Muito bem, meus irmãos. Em nosso texto hoje nós estamos em Antioquia, né, foi falado aqui na música também. Eu ia agradecer pela canção que eu mencionei na semana passada, né? Eu gosto muito. Nós estamos hoje em Antioquia, diferente da semana passada que nós estávamos falando da viagem de Paulo para Jerusalém. Jerusalém era a casa dos judeus. Antioquia era a casa dos gentios. E é nesse território, longe dos judeus, que Pedro vai nos mostrar que somos justificados somente pela fé, não é? Nós não somos justificados pela lei. Mas isso Pedro faz somente durante um tempo, até os seus amigos chegarem, os amigos da circuncisão.
Antioquia é um lugar muito importante na história da Bíblia, né, no desenvolvimento da fé cristã. Foi ali que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Atos capítulo 11, versículo 26. Foi para Antioquia também que a decisão do concílio de Jerusalém, aquele concílio que teve lá em Atos 15, foi para lá que a decisão foi enviada com a seguinte resolução. Atos 15, versículos 28 a 31. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a carta. Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Essa foi a resolução que foi enviada para Antioquia. E depois, então, de falar para os Gálatas sobre a viagem, Paulo falar para eles da sua viagem em Jerusalém e de como ele se manteve firme, Paulo nos diz agora que com Pedro não foi assim. Sendo necessário que Paulo repreendesse na frente de todos. Lembra que eu falei com as crianças? Ele estava fazendo coisa errada. Versículo 14. Essa posição de Paulo ali, mais enérgica, nós já vimos isso em outras ocasiões, ela era necessária porque a postura de Pedro começou a contagiar os outros irmãos. No versículo 13, nós somos informados que o próprio Barnabé, sem querer desmerecer ele, o próprio Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro. Então, em seguida, Paulo ele aproveita a oportunidade para explicar a doutrina da justificação, mostrando assim que os homens eles não são justificados pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, pois nenhum homem é justificado pelas obras da lei. O versículo 16 que nós lemos. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Justificação, meus irmãos, se vocês ainda não compreenderam, é o ato pelo qual Deus nos torna justos. E para esclarecer isso, a Confissão de Fé de Westminster, um documento muito importante da Igreja Protestante, foi redigido por volta do ano de 1643, ele diz assim sobre isso: os que Deus chama eficazmente, também livremente os justifica, não infundindo neles a justiça, mas perdoando os seus pecados e aceitando as suas pessoas como justas. Não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo. Não imputando como justiça a própria fé ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e satisfação de Cristo, quando eles o recebem e descansam nele, e em sua justiça pela fé, que eles têm, não de si mesmo, mas que é um dom de Deus. Então, essa é a resposta que a igreja estava dando, diante daquilo que Deus revelou em sua palavra, a respeito desse tema. A igreja respondeu com base naquilo que Deus revelou em sua palavra sobre esse tema, isso, que a justificação é um ato pelo qual Deus nos torna justos mediante a obra de Cristo. Não é nada do que nós podemos fazer. E essa é a resposta então. E o argumento de Paulo aqui é que se fomos crucificados com Cristo, logo não somos nós mais quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Versículos 19 até o versículo 20 aí. Portanto, se não somos nós que vivemos, por que queremos então seguir os rituais destinados aos homens que ainda vivem sem Cristo? Olha quanta coisa que Paulo está trazendo aqui para nós. Dessa forma, Cristo teria morrido em vão. Versículo 21. Se nós acreditamos que somos justificados pelas obras da lei, por aquilo que fazemos, nós estamos invalidando a obra de Cristo. Cristo teria morrido em vão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Observe então como
as implicações, né, da atitude, da postura de Pedro são sérias. Quão sérias são as implicações da atitude de Pedro, de uma hora estar ali, comendo com os gentios. Quando chegaram o povo da circuncisão, ele sai, né? Ele acaba rejeitando eles. Meus irmãos, um dos meus maiores medos é não falar para vocês as verdades do Evangelho. Tenho muito medo de um dia, sob pressão da opinião pública, sob pressão política ou social, deixar de comunicar para vocês aquilo que Deus revelou em sua palavra. Porém, eu tenho muito mais medo de anunciar com as palavras e contradizer com a minha vida. Ou seja, ser conhecido como um hipócrita. Precisamos temer isso. Precisamos ter coragem para viver o Evangelho em todo e qualquer lugar. Não somente aqui. Isso é muito sério. Nós somos representantes de Deus. E quando nós agimos contrário ao que nós pregamos, ao que cremos, as pessoas vão nos chamar de hipócritas. Né? Hipocrisia é viver um teatro. É como se você estivesse representando um personagem. E depois você tira a máscara, né? Essa é a origem da palavra, né, hipocrisia. Né? Você tira a máscara e volta a ser quem você é. Isso é muito comum no mundo da política, essa postura. Porém, não ri. Porque nós também, em certo sentido, somos políticos. E corremos o risco de viver dessa forma. De falar uma coisa, né, e viver outra. Então, basicamente, é isso que Pedro e os outros irmãos estavam fazendo aqui. Eles não estavam vivendo as verdades do Evangelho. E esse texto nos fala sobre a forma correta que nós devemos viver de acordo com o Evangelho. É sobre isso que nós vamos falar. Né? O que é viver a verdade do Evangelho? Essa é a pergunta para a gente pensar. O que é viver a verdade do Evangelho? Em primeiro lugar, nos versículos 11 e 14, viver a verdade do Evangelho é ter medo de desviar do Evangelho e não ter medo dos homens. Eu devo ter medo, sim, de desviar do Evangelho, de desviar daquilo que eu prego, daquilo que eu creio, e não ter medo dos homens. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós temos 3 inimigos: Satanás, a carne e o mundo. Satanás, a carne e o mundo. E quando nós falamos de mundo, podemos colocar todo o sistema que é contrário aos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Tiago, por exemplo, na sua carta, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porém, fica mais claro quando nós entendemos o mundo como a totalidade das pessoas. E quando nós tememos mais os homens, as pessoas, do que a Deus, nós estamos amando mais o mundo e a sua glória. Isso porque, quando fazemos isso, procuramos, às vezes, recompensas das pessoas. Não queremos contrariá-las. Procuramos, né, recompensas no nosso contexto, nosso círculo social. Pedro amou mais o que as pessoas iriam dizer a seu respeito do que a verdade do Evangelho. Ele amou mais a opinião pública do que aquilo que o Evangelho nos fala. Anteriormente, nós vimos que tanto Tiago quanto João e Pedro, eles concordaram que o Evangelho pregado por Paulo era o Evangelho genuíno, era fruto da revelação de Deus. E eles nada acrescentaram. Pode ir, Paulo. O seu evangelho está perfeito. Aquilo que você está pregando está perfeito. Claro que estava, porque ele recebeu, né, da parte de Deus. Pedro concordou com isso. Né? Inclusive, a resolução que nós lemos foi de que pareceu bem, tanto ao Espírito Santo quanto a eles, né, os apóstolos, não impor, né, um encargo pesado sobre os gentios. Olha, vocês devem somente se abster das coisas que são sacrificadas aos ídolos, vocês devem se abster das relações sexuais ilícitas, dessas coisas. Vocês não precisam, né,
carregar aquele fardo pesado da lei. Agora, no entanto, ele estava mudando de ideia. Não porque ele achava errado, mas porque ele temia aquilo que os seus amigos, os judeus, iriam dizer. Ele estava mudando de opinião não porque ele achava errado aquilo que eles faziam, os gentios, comer determinadas coisas, mas por causa daquilo que os judeus iriam pensar. Olha, o texto diz que ele, temendo os da circuncisão, versículo 12, se afastou. Temendo os judeus, aquela parte da circuncisão, não é? Que exigia que os cristãos se circuncidassem. Temendo eles, ele se afastou. E olha que interessante que ele comia com os gentios. A palavra sugere um ato contínuo. Ele comia. Não era uma vez que ele comeu. Não foi por erro. Eu comi enganado. Não sabia que era carne de porco. Não é? Não, ele comia continuamente. Mas quando ele viu que chegou lá a turma da circuncisão, ele limpou a boca ali, né? E se afastou. Né? Às vezes foi até lá escovar os dentes para tirar o cheiro da costelinha, né? Foi isso que Pedro estava fazendo. Né? A atitude de Pedro nos mostra, meus irmãos, também que até mesmo uma pessoa experiente na vida cristã pode, em algum momento, ter algum comportamento errado. Amar mais o mundo do que a verdade do Evangelho. Quem era Pedro? Pedro, segundo o próprio apóstolo Paulo, no versículo 9, ele era uma das colunas da igreja. E o interessante é que, há pouco tempo, conforme em Atos capítulo 10 e 11, Pedro tinha também recebido uma revelação de Deus, justamente falando sobre isso. Ele teve ali uma visão onde ele viu um lençol, isso está em Atos capítulo 10 e 11, ele viu um lençol vindo do céu, né, segurado, assim, amarrado, né, puxado pelas 4 pontas, e nesse lençol havia todo tipo de animais ali, aves, répteis, né, todos os animais que eram considerados impuros. E aí ele ouviu uma voz dizendo: olha, levanta-te, Pedro, mata e come. Inicialmente ele rejeitou, daí a voz continuou dizendo: ao que Deus purificou, não considere comum, não considere imundo. Essa visão se repetiu por 3 vezes, e aí Pedro concluiu que ele devia acompanhar aqueles mensageiros do centurião Cornélio, ele devia ir até a casa desse homem, que não era um judeu, e ele foi. E chegando lá, ele disse assim: olha, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é Pedro. E aí, quando o Espírito Santo veio sobre os gentios, eles creram na mensagem do Evangelho, Pedro, então, batizou eles com um batismo cristão. Olha que interessante, mesmo vivendo essas experiências, mesmo andando com Cristo, Pedro olha à sua volta e ele teme os seus companheiros judeus. O que eles vão achar de mim? O que eles vão falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim se eu assumir publicamente a minha fé? Viver a verdade do Evangelho é ter medo de desviar do Evangelho. Não é ter medo dos homens. Nós não estamos imunes, meus irmãos, a esse tipo de comportamento. Todos os dias precisamos depender da graça de Deus para nos livrar de amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nos preocupar mais, né, com aquilo que as pessoas pensam do que com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Porque quando isso acontece, quando nos preocupamos mais com o que as pessoas vão dizer, nós não pensamos nas consequências. Não pensamos que as nossas atitudes influenciam as pessoas à nossa volta. A partir dessa atitude de dissimulação de Pedro, é o que Paulo fala aqui, não é? Pedro estava dissimulando. Não é? O texto prossegue dizendo que os demais judeus e até mesmo Barnabé, era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Esse homem piedoso, esse homem comprometido, se deixou levar pela dissimulação de Pedro. Você já pensou que o seu filho, a sua filha está olhando para você? Você já pensou que o seu colega de trabalho está olhando para você?
Você já pensou que o seu pai, a sua mãe, que não são cristãos, ou que às vezes são cristãos também, mas que têm você como uma referência de fé, estão olhando para você, e às vezes você está numa situação de negação do evangelho? Eles podem seguir o mesmo exemplo. Eles podem seguir o mesmo exemplo. Seja o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, pessoas que são cristãs e pessoas que não são. Porque as pessoas que são cristãs, elas também olham para a gente como referência. Então, viver a verdade do evangelho é não ter medo dos homens, mas é ter medo de desviar do evangelho. E mais, é viver sabendo que no reino de Deus não existe distinção de pessoas. Versículos 14 a 16. Viver a verdade do evangelho é saber que não existe distinção de pessoas no reino de Deus. Nós vivemos numa sociedade fragmentada. O pecado, ele separou não somente os homens, né, a humanidade do Criador, mas também houve uma separação na própria humanidade. E nós sempre olhamos o outro com certa desconfiança. Mas nós devemos saber que no reino de Deus não existe distinção de pessoas. A salvação pela fé, ela rompeu as barreiras étnicas, as barreiras sociais, as barreiras de gênero. Não existe mais. Nós somos todos um em Cristo. Em João capítulo 17, naquela oração conhecida como oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, nosso Senhor Jesus: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, através da mensagem, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versículo 20. Jesus falando de unidade no seu corpo. Nós somos um em Cristo. A obra de Jesus nos reconecta com o Pai e nos conecta uns com os outros, independente se somos brancos, negros, índios, pobres, ricos, até ricos. Porque Jesus falou que é difícil, não é impossível, desde que creiam, né, no sacrifício de Jesus e não nas suas riquezas. Todos, a obra de Cristo nos conecta uns com os outros e nos reconecta com o Pai. A obra de Cristo Jesus derrubou a parede que separava os judeus dos gentios. Mas o que nos parece aqui é que Pedro, juntamente com os outros, queriam levantar novamente essa parede, esse muro. É por isso que Paulo vai dizer, olha, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, não viviam segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos. Olha que hoje a gente tem medo de repreender as pessoas, né? Nem é politicamente correto. Mas Paulo, ele repreendeu Pedro na presença de todos. Não é? Por quê? Ele falou assim, olha, se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Não existe distinção. Por que você está querendo converter eles ao judaísmo e não ao cristianismo? Aí ele fala, nós por natureza, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Eu fico pensando assim, a ênfase que Paulo colocou nessas palavras. Às vezes até, né, vibrando assim. Como tu, sendo judeu, vive como gentio, agora quer obrigar eles a viverem como judeus. Né? Que hipocrisia é essa? Você que estava agora aceitando, convivendo com eles, comendo com eles, agora você quer impor sobre eles, né, um cargo pesado, um encargo pesado. Então, meus irmãos, viver a verdade do Evangelho é saber que não existe distinção de pessoas no reino de Deus. Não tem essa divisão de judeus e gentios. Ter nascido judeu proporcionou certos benefícios para eles, certos privilégios, né? Tanto Pedro quanto Paulo, eles nasceram já na família de Deus, no povo, né, da aliança. Eles não tiveram que esperar para ouvir a palavra de Deus.
Desde cedo eles já ouviam a respeito dessa palavra. À medida que eles cresciam, eles aprendiam a lei de Deus, eles foram criados nessa comunidade do povo escolhido de Deus. Mas eles sabiam que não eram salvos por causa da lei, mas sim por causa de Cristo. Os judeus também eram pecadores tanto quanto os gentios. E o mesmo remédio que Jesus usou com eles, ele também usaria, né, com os outros. Então, nesse versículo, Paulo opõe aqui a doutrina da justificação pelas obras dos falsos mestres. Ele opõe essa doutrina, né, com a doutrina da justificação pela fé no Evangelho. O que Pedro fez em Antioquia foi aquilo que Paulo rejeitou fazer em Jerusalém. O que Pedro fez lá em Antioquia foi aquilo que Paulo rejeitou fazer em Jerusalém, conforme nós vimos a semana passada. Ou seja, se opor à graça de Deus. Porque a graça de Deus é o favor imerecido. É aquilo que Deus fez por nós, mesmo não sendo merecedores. Paulo, quando esteve em Jerusalém, levou com ele também Tito, a prova viva da graça de Deus, atuando na vida das pessoas de outra nacionalidade, de outra etnia, de outra cultura. Pedro, em Antioquia, negou essa graça ao fazer distinção das pessoas por sua raça, por sua nacionalidade, por sua cultura. Então, o que Pedro fez em Antioquia foi aquilo que Pedro se negou a fazer em Jerusalém. Eu não vou me opor à graça de Deus, porque a graça atua tanto em um como em outro. A graça, ela é poderosa. E em nossos dias existem inúmeros exemplos disso que Pedro fez. Porque todas as vezes que nós deixamos de ter comunhão com outros cristãos por causa da sua cultura, por causa do seu posicionamento político, ou por causa de sua denominação, nós estamos colocando essas coisas, sua posição política, social, cultural ou denominacional, como critério para salvação. Eu não posso deixar de ter comunhão com as pessoas porque elas são de outra denominação, porque elas são de outro posicionamento político, porque elas são de outra cultura. Do contrário, nós estamos criando uma casta de crentes superiores. Nós não podemos dizer que cristão não faz isso ou aquilo, se isso ou aquilo não é pecado. Nós não podemos fazer essas distinções que o Evangelho não faz. Pedro era um judeu, mas pela fé em Cristo, ele havia se tornado um cristão. E uma vez que ele era um cristão, ele fazia parte da igreja. E dentro dessa igreja não há distinções raciais. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 28. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Seja corintiano, flamenguista, né? Todos nós somos um em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer essas distinções que o Evangelho não faz. As palavras de Paulo, elas devem ter ferido Pedro, mas eram necessárias. Se tu, que é judeu, vive como gentio, quer fazer os gentios viverem como judeu, que incoerência é essa, Pedro? Pelo amor de Deus, né? Crê em Deus Pai, Pedro. Tenha santa paciência. Então, viver a verdade do Evangelho é saber que não existe distinção de pessoas no reino de Deus. Porque nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Cristo. Não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Esse é o último ponto aqui, nos versículos 19 a 21. Viver a verdade do Evangelho é viver a vida de Cristo. E o texto é claro aqui, que nós somos um em Cristo, lá no versículo 28 que nós lemos. Paulo diz no versículo 19 que morreu para a lei a fim de viver para Deus. Isso não quer dizer que ele não obedece à lei, não é isso. Até porque existem alguns preceitos da lei, nós falamos hoje pela manhã, que nós seguimos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás.
não farás para ti imagem de escultura. Essas coisas a gente segue. A fala de Paulo é no sentido de morrer para a lei como meio de salvação. Nesse sentido, nós somos crucificados com Cristo. E uma vez que fomos crucificados com Cristo, não somos nós mais que vivemos. Aqui nós temos a doutrina da morte substitutiva. Cristo morreu em nosso lugar. E ao final do versículo 19 ele fala assim, ó, estou crucificado com Cristo. Em seguida prossegue assim, logo, se eu estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas sim, né, Cristo vive em mim. Por isso que viver a verdade do Evangelho é viver a vida de Cristo. Mas como é viver a vida de Cristo nesse contexto aqui que nós estamos falando? Quando eu tenho medo dos homens e nego aquilo que acredito, nego o Evangelho que eu acredito, que eu creio, é sinal de que eu não estou permitindo Cristo viver em mim. É sinal de que eu é que quero viver as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ideias, as minhas opiniões, a minha esquizofrenia espiritual. Ora crê nisso, mas ora vive assim. Como assim? Eu não estou permitindo Cristo viver em mim. Quando eu tenho medo dos homens e nego aquilo que eu acredito. E veja que isso não é um estímulo para você brigar pela fé. Jesus, por exemplo, ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Ele não se submeteu, ele não abandonou a sua posição, mas ele não discutiu nada. É você não ceder, você não precisa brigar, você não precisa ceder, se conformar com esse mundo. Como é viver a vida de Cristo nesse contexto? Quando eu faço distinção de pessoas, seja pela cor, pelo grau de escolaridade, pela condição social, é sinal de que não estou permitindo Cristo viver em mim. É sinal de que eu que estou vivendo. Estou precisando ser crucificado com Cristo. É sinal que o Adão está pondo as asinhas para fora. É sinal de que meu orgulho, meu preconceito, as minhas classificações estão falando mais alto. Esse é crente, esse não é. Então eu não estou permitindo Cristo viver em mim. Jesus, meus irmãos, ele não temia o que os homens poderiam fazer com ele. Pelo contrário, ele se manteve firme em suas proposições, naquilo que ele veio para fazer. Jesus não fazia distinção das pessoas. Ele comia com os pecadores, ele se assentava com pessoas que nós julgamos nem serem merecedoras da nossa atenção. Portanto, viver as verdades do Evangelho é saber aplicar o Evangelho nas nossas vidas, nas mais variadas circunstâncias, nas mais variadas situações. É não ter medo dos homens, é viver uma vida autêntica, é não fazer distinção de pessoas. Pedro sabia o que era o Evangelho. Deus tinha revelado para ele, ele andou com Jesus. Mas ele falhou em aplicar naquela situação, fazendo distinção das pessoas por sua origem. Viver então a verdade do Evangelho, meus irmãos, para a gente encerrar, é viver sem máscaras. É viver sem máscaras. Somos o que somos aqui ou em qualquer outro lugar, sem medo do que as pessoas vão dizer sobre aquilo que acreditamos, sobre o Evangelho que nós vivemos. Nós somos o que somos aqui em outro lugar, não porque somos melhores, não é isso. Mas porque Jesus enviou o seu Espírito aos nossos corações e nos capacita a viver uma vida de santidade, uma vida autêntica, uma vida que revela a vontade de Deus, uma vida segundo a verdade do Evangelho. Viver as verdades do Evangelho, meus irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos abandonar esse comportamento dúbio de Pedro e manter firmes as verdades do Evangelho, porque as pessoas estão olhando para nós. As pessoas aí fora vivem na escuridão. Elas olham para nós buscando um referencial, nós, os cristãos. E se nós sentamos uma hora com os gentios
e depois, quando vem os da circuncisão, nós, né, mudamos de opinião, nós estamos agindo contrário àquilo que acreditamos. Nós estamos negando a fé com medo dos homens. Nós estamos preocupados muito mais com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Que o Senhor nos capacite a viver para a sua glória, a viver as verdades do Evangelho de forma autêntica. Vamos cantar ao Senhor? Vou chamar os meus irmãos à frente, irão nos conduzir em um cântico, o hino.